Uma simples funcionária negra foi acusada injustamente de roubar a loja em que trabalha, em desespero quase sendo levada pela polícia. Ela chora e afirma que não roubou nada. Foi então que o seu patrão bilionário foi olhar as câmeras da loja e ficou surpreso. Não foi ela quem roubou, mas alguém que ninguém nunca ia suspeitar. Ela estava ali, uma mulher negra, simples em sua postura, mas firme em sua presença. Caminhava com a naturalidade de quem apenas existia, de quem apenas ocupava um espaço. Mas, para muitos olhos que a observavam, essa presença não era neutra, não era apenas uma pessoa entre tantas, era uma suspeita, era um alvo. E bastou um olhar enviesado, uma mão apontando, para que a atmosfera se transformasse. De repente, não havia mais apenas um salão, havia um tribunal invisível. Você já sentiu o peso de um olhar que não busca entender, mas condenar? Já experimentou a sensação de que, antes mesmo de qualquer palavra, já decidiram quem você é? Já definiram seu lugar? Já esculpiram sua sentença? É como estar preso em uma sala cheia de juízes silenciosos, todos armados com certezas frágeis, mas certezas ainda assim. Esse foi o momento dela. A condenação veio antes da pergunta. A acusação veio antes da verdade. E o que dói não é apenas a voz que acusa. O que machuca profundamente é o silêncio dos outros. O silêncio dos que veem, mas não contestam. O silêncio dos que julgam com os olhos, mas não se responsabilizam com palavras. O silêncio que confirma a suspeita sem precisar de uma única prova. É nesse silêncio que a dignidade é testada. É nesse silêncio que a alma se debate entre gritar ou permanecer em pé. No alto daquele salão, distante de tudo, estava ele, o bilionário, uma figura que parecia intocável, alguém acima da cena, observando com certa distância. Sua presença era tão marcante que bastava existir para impor respeito. No entanto, mesmo cercado de poder, ele também se deixava atravessar pelas mesmas distorções invisíveis que sustentam o preconceito. Ele, que tinha tudo, ainda não tinha aprendido a enxergar. Ainda não sabia que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se reconhece no outro. O ar estava denso. A tensão crescia como uma tempestade que não se vê, mas que se sente na pele. Havia uma mulher acusada. Havia uma sala inteira que a julgava sem palavras. E havia um homem poderoso prestes a se tornar parte de uma história que o transformaria para sempre. A pergunta que pairava era simples, mas devastadora. Até onde pode ir a cegueira de um olhar que decide antes de conhecer? Essa não era apenas a história de uma acusação. Era a história de séculos condensados em um instante. Porque o que estava em jogo não era um objeto desaparecido, mas a representação simbólica de um povo inteiro sempre colocado sob suspeita. Não era apenas sobre ela. Era sobre cada um que já foi silenciado, invisibilizado, condenado sem defesa. Era sobre você, sobre mim, sobre todos que já sentiram o peso injusto de serem medidos não pela essência, mas pela aparência. E assim, diante do brilho falso dos lustres e da opulência que parecia indestrutível, nascia a verdadeira tensão. Uma mulher negra acusada de roubo em um espaço que carregava o luxo como escudo, mas escondia o preconceito como sombra. O tribunal invisível estava montado. O silêncio pesava. O bilionário observava. E as câmeras, frias, implacáveis, ainda não haviam falado. Havia um instante de silêncio que parecia mais ruidoso do que qualquer palavra. Os olhos estavam sobre ela. Não eram apenas olhares comuns, eram lâminas invisíveis, afiadas pelo preconceito, prontas para cortar a dignidade de alguém em pedaços. Uma mulher negra, de pé, cercada por uma atmosfera que não dizia em voz alta, mas gritava. É em silêncio. Você é culpada. Nenhuma prova, nenhum gesto que a incriminasse. Apenas o corpo que carregava, apenas a cor da pele que, para muitos, bastava como justificativa. É nesse instante que a vida parece congelar. Não se trata de um julgamento formal com advogados, testemunhas e juízes. É pior, é um julgamento invisível, rápido, sem direito de defesa. Em segundos, um tribunal silencioso se ergue diante dela. Cada olhar se transforma em sentença. Cada suspiro carrega a condenação. Você já se sentiu assim? Condenado antes mesmo de poder se explicar. O coração acelera, o estômago se contrai, e a mente busca desesperadamente um espaço de dignidade em meio a uma multidão que já decidiu quem você é. A cena parecia banal para quem olhava de fora. Apenas um murmúrio, um gesto rápido,
alguém apontando discretamente para o lado e o foco se voltando contra ela. Mas por trás dessa banalidade havia séculos de história condensados em um instante. O corpo dela não era apenas dela. Era o corpo de milhões que carregaram suspeitas, acusações, invisibilidades. Um peso que não nasce com a pessoa, mas que é colocado sobre ela como uma corrente que se arrasta sem ser vista. O impacto psicológico de ser tratada como culpada é profundo e corrosivo. É como se a própria identidade fosse arrancada em público. A vergonha não é apenas pelo ato que nunca aconteceu, mas pelo fato de ser vista como alguém naturalmente ligada ao erro. É uma marca que dói por dentro e, ainda assim, precisa ser carregada com o rosto erguido, porque abaixar os olhos seria entregar o último fio de dignidade. O que mais fere não é a acusação em si, mas a rapidez com que ela encontra eco. A velocidade com que olhares de estranhos se unem para formar um veredito contra você. E, no entanto, ela permanece. Não há gritos. Não há desespero. Apenas o silêncio que resiste. É um silêncio pesado, mas cheio de força. Porque, quando o mundo tenta esmagar sua essência, cada segundo de postura ereta se transforma em resistência. Ela não precisava dizer que era inocente. Seu próprio corpo, em pé, dizia: eu não sou aquilo que vocês querem acreditar. Essa é a força silenciosa que muitos não compreendem. A força que não se traduz em agressão, mas em dignidade. Você consegue imaginar a solidão desse momento? Estar em meio a tantas pessoas e ainda assim sentir que todas estão contra você. É como caminhar em um corredor escuro, onde cada porta se fecha antes de você tentar abrir a cada passo. A sensação de que não há saída, de que a verdade não terá espaço. Mas mesmo assim ela respira. Mesmo assim, ela sustenta a própria presença como quem segura uma chama em meio ao vento. Por quê? Ceder ao desespero seria entregar mais do que já tentaram roubar. Sua humanidade. Esse instante não fala apenas dela. Fala de todos nós que já fomos subestimados. Fala de quem já foi olhado com desconfiança por ser diferente, por não caber no padrão esperado, por carregar na pele, na roupa ou no jeito de ser uma história que o mundo prefere julgar do que compreender. O olhar que condena antes da verdade é o mesmo que já feriu milhões. E ainda assim, é também o olhar que um dia pode ser desarmado, porque, por mais que pareça absoluto, ele não é eterno. Naquele salão, diante de cristais, lustres e riqueza, nascia a cena que poderia esmagá-la ou transformá-la. Ela era a acusada, mas, em sua postura silenciosa, havia mais dignidade do que em todos os olhares que a julgavam. E é exatamente nesse contraste que a verdadeira tensão se forma. Quando a inocência se encontra com a injustiça e o mundo decide quem terá voz. A pergunta que ecoava era simples, mas devastadora. Quantas vezes o olhar que condena já destruiu destinos antes mesmo da verdade aparecer? Quantas vidas foram interrompidas por sentenças silenciosas? Quantos sonhos foram sufocados pelo peso de um julgamento rápido demais? Essa é a dor que não se vê, mas que atravessa gerações. Essa é a ferida que não sangra, mas nunca cicatriza. O preconceito tem uma lógica própria. Não é a lógica da razão, nem a lógica da justiça. É a lógica da pressa, do atalho, da leitura superficial. Uma lógica que não precisa de provas, apenas de suspeitas. Não precisa de argumentos, apenas de estereótipos. Quando alguém decide enxergar através desse filtro, a realidade se distorce como um espelho quebrado. O reflexo não mostra o que é, mas o que o olhar quer acreditar. Foi exatamente isso que aconteceu naquele salão. O objeto perdido tornou-se desculpa, mas a acusação nasceu antes mesmo de qualquer evidência. A cena poderia ser desmontada em segundos se houvesse paciência. Bastaria perguntar, bastaria investigar. Mas a pressa em julgar não nasceu do suposto roubo, nasceu da necessidade inconsciente de reafirmar um estigma. Uma mulher negra não é vista como visitante, cliente ou convidada. É vista como intrusa, como suspeita, como alguém que precisa provar inocência antes mesmo de provar presença. É a lógica distorcida de um mundo que insiste em inverter responsabilidades. Quem deveria provar o erro é poupado, e quem nada deve precisa lutar para respirar. Quantas vezes essa mesma lógica já atravessou a sua vida? Quantas vezes alguém olhou para você, não com curiosidade sincera, mas com desconfiança automática? Quantas vezes você sentiu que suas palavras não eram suficientes para apagar uma acusação não dita, mas gravada nos olhares? Essa é a violência que não grita, mas que sufoca.
uma violência que se repete porque parece natural. E o mais cruel: quem pratica essa pressa de julgar raramente reconhece o erro. Acredita que está apenas seguindo o instinto, quando na verdade está obedecendo a uma herança de preconceitos que molda a percepção. No centro daquele salão, a lógica do preconceito se impôs como verdade. O que mais importa não é o que aconteceu, mas quem está diante deles. Se fosse outra pessoa, talvez a acusação nem existisse. Talvez o silêncio tivesse sido conivente, talvez a dúvida tivesse sido maior que a certeza. Mas não quando se trata dela. Ali, a cor da pele falava mais alto que qualquer evidência. O gesto mais simples: segurar uma bolsa, caminhar devagar, olhar para os lados, transformava-se em argumento para confirmar o que já haviam decidido. Esse é o erro invisível do preconceito. Ele se apresenta como certeza, mas nasce do medo. Ele se veste de racionalidade, mas é apenas reflexo de ignorância. Ele parece sólido, mas é tão frágil que basta a verdade para desmontá-lo. A pressa em julgar revela mais sobre quem acusa do que sobre quem é acusado. O acusador expõe a própria cegueira, a própria prisão mental. E ainda assim, quantas vezes essa cegueira já determinou o destino de alguém? A mulher estava ali, sentindo a lógica distorcida esmagá-la por dentro. Era como se estivesse em uma partida cujo resultado já estava definido antes do jogo começar. A sensação de impotência é devastadora. O coração dispara, o corpo treme por dentro, mas ela continua de pé. Porque desistir, nesse momento, seria confirmar a mentira que tentavam colocar sobre ela. E é exatamente nesse paradoxo que a dignidade se torna a resistência sustentar. Se em meio ao erro coletivo que insiste em tratá-la como culpada, e enquanto o silêncio se espalhava pelo salão, uma pergunta ecoava de forma quase invisível: quantas vezes mais isso precisa acontecer para que o mundo perceba o absurdo dessa lógica? Até quando vidas serão julgadas não pela verdade, mas pela aparência? O que está em jogo não é apenas uma acusação, é a perpetuação de um ciclo que condena antes de ouvir, que acusa antes de conhecer, que decide antes de refletir. A lógica do preconceito é rápida, quase automática. Mas a verdade é paciente. E é justamente essa paciência que em instantes começaria a se revelar. Porque, por mais que parecesse absoluta, aquela condenação silenciosa estava prestes a encontrar um obstáculo inesperado: o olhar frio das câmeras, incapazes de repetir os vícios humanos. E enquanto todos aguardavam, o salão continuava mergulhado em tensão. O bilionário observava, ainda preso à mesma lógica invisível. Mas algo começava a se mover, porque até mesmo quem parece intocável não está imune a essa cegueira. O que restava era esperar o confronto inevitável. Quando a distorção se chocasse com a realidade, quem realmente permaneceria de pé? O salão permanecia suspenso em um ar de tensão quase palpável. Cada pessoa ali parecia respirar de forma contida, como se tivesse medo de quebrar o silêncio que se instalara. O objeto desaparecido ainda não havia sido encontrado, mas a suspeita já tinha dono. A mulher permanecia de pé, cercada por olhares que a atravessavam como lâminas. O julgamento social já estava instaurado. E, no entanto, em meio a essa cena carregada de injustiça, algo começou a se mover. De forma discreta, mas decisiva, o bilionário pediu que revisassem as câmeras. As câmeras, frias e mecânicas, não tinham pressa, não carregavam preconceitos, não eram movidas por instintos sociais, não tinham heranças de séculos de discriminação, eram apenas máquinas, frias, estáticas, mas implacáveis. Observavam sem emoção, mas registravam tudo. E ali estava a ironia. Em um salão repleto de pessoas, em um espaço carregado de riqueza e de poder, o julgamento mais justo não viria de bocas humanas, mas de olhos artificiais. O que os humanos distorciam com suas crenças, as câmeras guardavam em silêncio, esperando o momento certo para... O bilionário, até então distante, parecia tomado por uma mistura de desconfiança e senso de dever. Ele não acreditava completamente na acusação, mas também não acreditava completamente na inocência. Sua postura não era de defesa imediata, era de alguém que, mesmo diante da dúvida, carregava as marcas de preconceitos invisíveis que moldavam sua visão de mundo. Ao pedir a verificação das câmeras, não estava oferecendo justiça à mulher. Estava apenas buscando clareza para si mesmo. Talvez até para aliviar sua própria consciência, talvez para confirmar o que os olhares já haviam decidido. E é nesse ponto que a cena se torna ainda mais simbólica. Porque, se as câmeras não existissem,
O que restaria? A palavra dela contra o silêncio dos outros. A dignidade dela contra o tribunal invisível que já a havia condenado. Quantas vezes a história de pessoas negras terminou assim? Quantas vezes a verdade se perdeu porque não havia prova além da própria integridade? Quantas vezes a ausência de testemunhas imparciais selou destinos de forma irreversível? O salão parecia aguardar em suspenso. Alguns impacientes esperavam apenas pela confirmação de suas certezas. Outros, silenciosos, carregavam uma curiosidade desconfortável. Mas todos, sem exceção, sabiam que o momento das imagens chegaria. Era como se uma plateia inteira estivesse prestes a assistir a uma peça cujo final já haviam escrito mentalmente, mas que ainda precisava de um ato oficial para ser concluído. A respiração coletiva oscilava entre a expectativa e a arrogância. As câmeras apenas confirmarão o que já sabemos. Enquanto isso, a mulher mantinha-se imóvel. Não havia desespero em seu rosto, tampouco teatralidade, apenas um silêncio profundo, que carregava mais força do que qualquer palavra poderia carregar naquele instante. Era como se ela confiasse que a verdade, mesmo tardia, não poderia ser escondida. Era como se seu corpo dissesse: vocês podem me acusar, podem me olhar como se eu fosse invisível, mas a verdade está além de vocês. Essa postura, essa dignidade silenciosa, era a única proteção possível contra a violência de ser julgada antes de ser ouvida. O pedido do bilionário foi seguido com rapidez, como se a tecnologia fosse a única entidade respeitada naquele ambiente. A cada segundo que passava, a tensão aumentava. O tempo parecia mais lento. O som do ar-condicionado era o único ruído constante, lembrando que, enquanto humanos criavam narrativas apressadas, as máquinas apenas registravam. E nesse contraste, havia uma lição invisível: a pressa do preconceito contra a paciência da verdade. O que torna esse momento ainda mais cruel é a espera. A espera é em si uma forma de tortura. Para ela, cada segundo diante de todos, sem provas a seu favor, era como caminhar sobre brasas. A pele não queimava, mas a alma ardia. O silêncio dos que assistiam era mais violento do que qualquer palavra de acusação. Porque, no fundo, esse silêncio não era neutro. Ele carregava a cumplicidade. Ele sustentava a cena como um coro silencioso que dizia: talvez seja verdade. E então, surge a metáfora inevitável. As câmeras como testemunhas frias que não mentem. Enquanto os olhos humanos são moldados por preconceitos, as lentes apenas captam. Não sentem, não interpretam, apenas registram. Mas é justamente essa frieza que traz uma forma de justiça. A mesma sociedade que insiste em não acreditar em certas vozes precisa, paradoxalmente, acreditar em máquinas para reconhecer a verdade que nega. A dignidade dela dependia não da honestidade das pessoas, mas do olhar de vidro das câmeras. O suspense crescia como uma maré que se aproxima. Cada segundo se tornava insuportável. O bilionário, sentado, mantinha o semblante sério, mas por dentro travava uma batalha íntima. E se as câmeras confirmassem a acusação? E se de fato estivesse diante de alguém culpado? Mas havia também outra possibilidade, que ele relutava em admitir. E se estivesse prestes a presenciar a maior injustiça de sua vida? Essa espera, esse intervalo entre acusação e revelação, é o espaço onde a dor mais se acumula, porque ali não há respostas, apenas o eco da dúvida. E, para quem é acusado injustamente, a dúvida dos outros é tão corrosiva quanto a acusação em si. O corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real. O coração bate mais rápido, as mãos suam. A mente tenta se agarrar a qualquer lembrança que comprove a inocência. Mas nada disso importa, porque no tribunal invisível da sociedade, a verdade pessoal é sempre insuficiente. As câmeras estavam prestes a falar. E o salão, mergulhado em uma expectativa quase sufocante, esperava. Esperava pela frieza das imagens, pela clareza do registro, pelo choque inevitável que viria. E a pergunta, mais uma vez, pairava no ar, quando a verdade surgir: será que todos terão coragem de encarar o espelho que ela traz? Esse era o silêncio das câmeras. Não era apenas ausência de som, era a espera pelo momento em que a justiça fria da tecnologia se chocaria com a cegueira quente do preconceito humano. E nesse intervalo, uma vida inteira parecia estar suspensa entre dois mundos, o da mentira confortável e o da verdade incômoda.
As imagens começaram a rodar diante dos olhos atentos de todos. O salão, antes cheio de vozes abafadas e cochichos quase imperceptíveis, mergulhou em um silêncio absoluto. O único som audível era o zumbido discreto da tecnologia em funcionamento. As câmeras, com sua frieza inabalável, passaram a narrar o que realmente havia acontecido. Nenhum julgamento precipitado, nenhuma opinião enviesada, apenas fatos. O que até então era apenas suspeita, prestes a se tornar sentença, estava diante de sua virada mais profunda. A cada quadro exibido, a atmosfera mudava. Primeiro, surgiam imagens triviais, pessoas caminhando, conversando, rindo em pequenos grupos. O salão parecia ainda mais luxuoso sob o olhar das câmeras, os cristais brilhando, o vai e vem de taças reluzentes, a circulação impecável de garçons. E, entre tantas cenas, lá estava ela, a mulher que fora acusada. Em todos os seus movimentos, nada além do ordinário. Pegava uma taça de água, olhava discretamente para um quadro pendurado na parede, cumprimentava alguém com um aceno tímido, nenhum gesto suspeito, nenhum movimento brusco, nenhum sinal de culpa. Por um instante, os olhares no salão vacilaram. Alguns desviaram os olhos da tela, outros mantiveram-se fixos como se quisessem encontrar ali, a qualquer custo, uma prova que justificasse suas certezas. Mas o que as câmeras mostravam era justamente o oposto, uma mulher comum, apenas ocupando o espaço. E foi nesse contraste que o desconforto começou a se instalar, o desconforto de perceber que a narrativa sustentada até aquele momento poderia ruir diante da evidência irrefutável. Então, as imagens avançaram. E eis que surge a figura inesperada, uma mulher branca, de postura elegante, vestida com a confiança de quem sabe que pertence àquele lugar. Era alguém socialmente intocável, acima de qualquer suspeita. Movia-se com naturalidade entre os convidados, sorria com desenvoltura, cumprimentava-os, demais com a certeza de que todos a reconheciam como parte legítima daquele ambiente. Mas, no detalhe frio das câmeras, o que os olhos humanos haviam recusado a ver se revelava com clareza. Era ela quem se aproximava do objeto desaparecido. Era ela quem, com movimentos calculados, discretos mas visíveis, o guardava em sua bolsa, sem que ninguém percebesse. O choque foi imediato. As máscaras começaram a cair sem necessidade de palavras. Os que antes sustentavam olhares de acusação agora se retraíam. A segurança do julgamento precipitado se transformava em vergonha silenciosa. E a metáfora se impunha com força. Aquilo que parecia intocável, aquilo que parecia inquestionável, era justamente a fonte da mentira. A verdade não estava no corpo acusado, mas no corpo protegido pelo privilégio. A inversão de papéis foi brutal. Quem julgava tornou-se réu. Quem condenava com os olhos agora tinha de confrontar o peso de sua própria cegueira. E diante disso, a mulher acusada não precisava de discursos inflamados, não precisava de explosões de raiva ou vingança. Sua dignidade estava intacta. Sua postura silenciosa era suficiente, porque, em um mundo tão acostumado a ver pessoas como ela sendo esmagadas, a simples sobrevivência com a cabeça erguida já era, por si só, um ato de revolução. É nesse ponto que a cena se transforma em algo maior que o acontecimento em si. Não se trata mais apenas de um objeto roubado ou de uma acusação injusta. Trata-se de revelar como funcionam as engrenagens invisíveis do preconceito, como a sociedade é rápida para julgar quem já carrega uma marca histórica de suspeita e lenta, para desconfiar de quem é protegido pela aparência, pelo status ou pela cor da pele. O que estava em jogo era muito mais profundo, era a revelação simbólica, de que o verdadeiro roubo não era apenas material, mas moral. O roubo de dignidade, o roubo de voz, o roubo de humanidade. As câmeras não tinham emoções, mas o salão estava tomado por elas. Vergonha, surpresa, incredulidade. O bilionário, em especial, parecia petrificado. Ele observava as imagens com a gravidade de quem reconhecia não apenas o erro do momento, mas o erro estrutural de toda uma vida. Percebia que quase havia perpetuado, com seu silêncio e sua hesitação, a mesma injustiça que marca gerações. Seu rosto refletia mais do que surpresa, refletia a consciência tardia de que o poder não o havia blindado contra a cegueira do preconceito. E, no centro de tudo, permanecia ela. Não sorriu de satisfação, não vibrou com vingança. Seu olhar era sereno, quase distante, como se dissesse: eu sabia. Sempre soube. Vocês precisavam ver. Eu apenas precisava resistir.
Essa serenidade não era indiferença, era força. A força de quem aprendeu a sobreviver a acusações que se repetem ao longo da vida. A força de quem sabe que a verdade, cedo ou tarde, se impõe. Esse instante se tornou simbólico porque desmontou máscaras não apenas no salão, mas também nas consciências. Quantas vezes a vida não repete essa mesma cena em diferentes espaços? Quantas vezes o verdadeiro culpado é protegido pela aparência do privilégio, enquanto o inocente é esmagado pelo peso de estereótipos? Quantas vezes a verdade precisa das câmeras, das provas externas, para ser aceita, quando a palavra do acusado jamais bastaria? O impacto da revelação não se limitou à exposição da ladra. O verdadeiro impacto foi o espelho que se ergueu diante de todos. Um espelho que mostrava não apenas quem roubara, mas quem havia sido cúmplice da injustiça. Cada olhar acusador, cada silêncio que sustentou a suspeita, cada hesitação em questionar a narrativa, todos agora eram obrigados a encarar o reflexo. O que doía não era apenas a descoberta da verdade, mas a percepção da própria participação em um erro coletivo. A mulher acusada, em sua força silenciosa, tornou-se o centro da cena, não porque queria, não porque buscava protagonismo, mas porque sua dignidade sobrevivera intacta ao massacre invisível. E, nesse contraste, nasceu uma verdade maior. Em um mundo que insiste em julgar antes de ouvir, resistir sem se curvar já é um ato revolucionário. A revelação das câmeras não apenas desmontou a mentira, ela expôs, com brutal clareza, como funcionam as engrenagens da injustiça. Ela mostrou que a pressa em acreditar em uma suspeita não é fruto de acaso, mas de um hábito social enraizado. E deixou uma marca em todos, a certeza de que, a partir daquele momento, ninguém poderia alegar ignorância. O tribunal invisível havia sido desmascarado. E assim, em meio ao luxo do salão e à opulência que antes sustentava a arrogância dos olhares, nasceu a imagem que ninguém poderia apagar. A verdade fria das câmeras, desmontando máscaras, revelando culpas escondidas, devolvendo dignidade a quem nunca deveria tê-la perdido. Porque, no fim, a maior revelação não foi quem roubou. A maior revelação foi quem julgou sem pensar. A maior revelação foi que a inocência da mulher nunca precisou ser provada. Mas a injustiça dos outros, essa sim, ficou registrada para sempre. O bilionário permanecia sentado em sua cadeira de couro, imóvel diante da tela. Seu olhar fixo nas imagens parecia incapaz de se desviar. As câmeras haviam revelado o óbvio, mas não o óbvio que ele esperava. Não era ela. Nunca fora. A acusação que se espalhara pelo salão, sustentada por olhares e silêncios, havia se desmontado em segundos. E agora, ele, acostumado a mover mundos com uma ordem, descobria-se impotente diante da verdade. O silêncio dentro dele era diferente do silêncio da sala. Não era a espera, não era a tensão. Era um silêncio interno que soava como um estrondo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se confrontava com a própria cegueira, porque não era apenas a ladra que fora desmascarada. Ele também fora, sua postura, seu distanciamento, sua hesitação em intervir antes das câmeras, tudo isso o denunciava. Era como se o espelho das imagens não refletisse apenas a culpada verdadeira, mas também refletisse sua conivência, sua demora, sua cegueira social. A constatação do eu. Não era dor física, era uma dor mais funda. A dor de perceber que, apesar de toda sua inteligência, de toda sua riqueza, de todo o poder acumulado, havia falhado em algo essencial: enxergar a humanidade diante dele. Ele quase permitira que uma mulher fosse esmagada por uma acusação injusta, porque, dentro de si, carregava a mesma pressa de julgar que tantos outros. E isso feriu mais do que qualquer perda material poderia ferir. O rosto dele denunciava essa descoberta. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora carregavam uma sombra de vergonha. O peso de séculos de desigualdade parecia se concentrar em um instante. Ele não havia criado esse sistema de preconceito, mas o reproduzira em silêncio. Ele não fora o acusador direto, mas aceitara a acusação como plausível, apenas porque ela parecia se encaixar em uma lógica antiga. E essa percepção lhe corroía como ácido. Nesse momento, sua mente foi tomada por uma metáfora inevitável. Um espelho caro, reluzente, mas que, ao ser iluminado, revela toda a sujeira escondida em suas bordas. Ele sempre acreditara que sua posição de poder o blindava de certos erros, como se fosse capaz de se mover acima das falhas comuns da sociedade. Mas agora percebia que não. O preconceito atravessava até ele, moldava até seus instintos. E isso era um choque.
Você já se deparou com uma verdade que não queria ver? Já sentiu o peso de reconhecer que o erro não estava apenas nos outros, mas também dentro de você? É como se o chão, até então firme, cedesse sob seus pés. Foi isso que ele sentiu. Cada gesto da mulher acusada, cada olhar de dignidade silenciosa que ela sustentara, agora se tornava uma acusação contra ele. Não porque ela o culpasse, mas porque sua postura revelava, sem palavras, o quanto ele havia falhado em reconhecer o óbvio. A riqueza que o cercava parecia, de repente, vazia. Os lustres brilhavam como antes, mas agora seu brilho parecia agressivo, quase cínico. As taças de cristal tilintavam nas mãos dos convidados, mas soavam ocas. Nada naquele salão podia aliviar a constatação de que, com todo o poder que tinha, ele quase se tornara parte de uma injustiça irreparável. A diferença entre a dignidade dela e a sua hesitação o golpeava em silêncio. O choque não era apenas individual, era social. Ele sabia disso, entendia, com brutal clareza, que sua cegueira não era um acidente isolado, mas parte de um mecanismo muito maior. Ele era produto de uma estrutura que ensina a desconfiar de uns e a poupar outros. Ele havia vivido décadas acreditando que julgava com imparcialidade, quando na verdade carregava preconceitos camuflados. Perceber isso não era apenas desconfortável, era devastador. E, no entanto, havia também uma oportunidade esse choque, porque reconhecer a própria cegueira era o primeiro passo para desarmá-la. Ele, que sempre acreditara que riqueza e poder eram os instrumentos de transformação, descobria ali que a mudança verdadeira nascia de algo muito mais simples. A capacidade de ver o outro em sua humanidade plena. Não como suspeito, não como estereótipo, mas como pessoa. Enquanto o salão permanecia em silêncio, ele permanecia preso nesse turbilhão de pensamentos. Sua mente revisitava cada instante da cena. A acusação rápida, os olhares pesados, o silêncio conivente. E no centro de tudo, a mulher. Ela que resistira com a força de sua dignidade. Ela que suportara o tribunal invisível sem ceder ao desespero. Ele percebeu que, no fundo, era ela quem estava ensinando a todos naquele salão uma lição que dinheiro algum poderia comprar. A força da verdade silenciosa. Esse choque transformava-o de dentro para fora. Ele não poderia apagar o que acontecera. Não poderia desfazer a dor que ela sentira, nem as marcas que carregaria por ter sido acusada injustamente. Mas poderia, talvez, escolher não repetir esse erro. Poderia, dali em diante, usar sua posição, não para manter o ciclo, mas para interrompê-lo. Era essa a escolha que começava a nascer em seu coração, ainda que de forma tímida. Ainda que com a vergonha de quem reconhece a própria falha. E a cena que permanecia em sua mente era clara. A mulher de pé, em silêncio, sustentando-se com dignidade. Ele, sentado poderoso, mas envergonhado. Essa imagem se tornaria inesquecível, porque naquele contraste estava o verdadeiro ensinamento. Não importa quanto dinheiro se tenha, não importa quanto poder se acumule, a dignidade de alguém que resiste à injustiça sempre será mais forte. O choque diante da própria cegueira não é fácil de suportar. É como acordar em meio a um pesadelo que você mesmo ajudou a construir. Mas é também o início de algo novo. E naquele salão, em meio a tanto luxo, a verdadeira riqueza começava a se revelar. A riqueza de enxergar. Além das aparências, a riqueza de reconhecer que diante da injustiça, o silêncio é cumplicidade. O bilionário, diante de todos, ainda não havia dito uma palavra. Mas seu silêncio agora era diferente. Não era o silêncio conivente de antes. Era o silêncio de quem compreendia finalmente que precisaria se posicionar. E, mais do que isso, o silêncio de quem percebia que sua transformação pessoal começava exatamente ali, no momento em que a verdade desmontava não apenas as máscaras do salão, mas também as suas próprias. O salão estava em silêncio, mas o coração dela não. A revelação das câmeras havia limpado sua imagem diante de todo, mas nada poderia apagar o que fora vivido nos minutos anteriores. Não havia aplausos, não havia comemoração, havia apenas o peso da experiência que marcava sua pele de forma invisível. Porque a injustiça, ainda que desfeita, deixa sempre cicatrizes, cicatrizes que não se mostram nos olhos dos outros, mas que queimam por dentro como se fossem eternas. Ela permanecia de pé. Sua postura ereta era uma vitória silenciosa, mas dentro dela, a memória dos olhares acusadores ecoava como uma ferida aberta. A mente implacável
quando registra momentos de humilhação. Os olhos que a fitaram com desconfiança. Os lábios que não disseram nada em sua defesa. Os gestos que a isolaram. Tudo isso permaneceria com ela muito depois de as luzes daquele salão se apagarem. E esse é o ponto central. Ser inocentada não apaga o trauma de ter sido considerada culpada. A absolvição não apaga a mágoa. Você já viveu algo parecido? Já foi acusado de algo que não fez. E mesmo depois de provar sua inocência, continuou sentindo o peso da dúvida não dita? É assim que funciona a cicatriz invisível da acusação. Ela não se manifesta em feridas externas, mas em lembranças que voltam quando menos se espera. Ela transforma lugares em gatilhos, rostos em memórias dolorosas, silêncios em lembranças de abandono. Enquanto a mulher branca, descoberta pelas câmeras, parecia encolher diante da verdade, a protagonista permanecia firme. Sua firmeza não era sinal de ausência de dor, era resistência. Resistir não significa não sentir. Resistir é sentir tudo, e ainda assim, escolher permanecer de pé. Essa é a diferença que poucos percebem. O silêncio dela não era vazio. Era um silêncio carregado de vozes internas, de lembranças que insistiriam em permanecer. O bilionário, ao observá-la, talvez não tivesse plena consciência disso. Para ele, o episódio poderia ser encerrado ali. Para os convidados, bastaria virar a página, esquecer o que acontecera e seguir a noite. Mas para ela, não havia como apagar. Cada detalhe ficaria guardado. A roupa que usava, o som dos cristais tilintando, o perfume forte do salão, a textura do tapete sob seus pés. Tudo estaria para sempre associado ao instante em que foi injustamente colocada sob suspeita. Essa é a brutalidade do preconceito. Ele não termina quando é desmentido. Ele continua vivendo dentro da memória de quem o sofreu. E é nesse ponto que nasce uma reflexão maior. Quantas mulheres negras ao longo da história carregaram cicatrizes invisíveis como essa? Quantos homens e mulheres foram marcados não por crimes que cometeram, mas por acusações que jamais mereceram? Quantas vidas foram moldadas por esse tipo de ferida silenciosa que não se vê, mas que limita, que machuca, que se arrasta como sombra por anos? A injustiça é rápida em sua execução, mas lenta, quase impossível em sua reparação. O que mais machuca, talvez, seja a certeza de que nada pode devolver o instante roubado. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento tardio, nenhum gesto de reparação apaga o momento em que ela foi olhada como suspeita. Esse instante permanece congelado, como se fosse tatuado na alma. Essa é a cicatriz invisível. Não importa quanto tempo passe, a lembrança do julgamento apressado continua ecoando. E, no entanto, essa cicatriz também pode se tornar resistência, porque toda vez que ela lembrar dos olhares que a acusaram, lembrará também da própria força de permanecer em silêncio, de não ceder à humilhação, de não permitir que a mentira definisse quem ela era. A dor é real, mas a dignidade também é. E essa dualidade é o que a torna ainda mais forte. O bilionário, ainda perplexo, começava a perceber isso, começava a entender que o maior estrago não estava no objeto roubado, nem mesmo no escândalo social que poderia ter se formado. O maior estrago estava na ferida deixada em alguém inocente. E essa ferida não podia ser apagada por riqueza alguma. Ele poderia oferecer dinheiro, poderia oferecer status, poderia até oferecer desculpas públicas. Mas nada disso tocaria a marca que já estava impressa nela. Essa era a diferença entre poder e dignidade. O poder pode comprar quase tudo, mas não pode apagar cicatrizes invisíveis. E enquanto todos tentavam reorganizar seus pensamentos, ela respirava fundo. Seus olhos não procuravam os culpados, não buscavam vingança. Sua postura era um manifesto silencioso. Eu sobrevivi a mais uma tentativa de me apagarem. Esse é o peso de viver em um corpo constantemente colocado em suspeição. É saber que a cada dia pode haver uma nova acusação, uma nova humilhação, um novo tribunal invisível. E ainda assim, escolher existir com dignidade. Essa cicatriz invisível não era apenas dela. Era também coletiva. Era a marca de um povo inteiro, atravessado por acusações históricas, por suspeitas constantes, por julgamentos apressados. Era a marca que se acumula em gerações, como um eco que nunca se apaga completamente. Mas havia também nesse eco uma força, a força de quem continua. A força de quem, mesmo carregando feridas, constrói caminho. No fim,
O salão parecia aliviado por ter encontrado a culpada verdadeira, mas ela sabia. Não havia alívio possível para quem fora acusado injustamente. A vida não voltava ao que era antes, o coração não esquecia. A memória não se apagava. O que restava era aprender a caminhar com a cicatriz. E, paradoxalmente, essa cicatriz era também um lembrete de sua própria força. Porque, mesmo acusada, mesmo ferida, mesmo marcada, ela permanecia inteira. E isso talvez fosse sua maior vitória. A cicatriz invisível da acusação não a definia como culpada. Definia-a como sobrevivente. Definia-a como alguém que, diante da injustiça mais brutal, escolheu não se quebrar. E essa escolha silenciosa, mais do que qualquer palavra, era a verdadeira resposta ao tribunal invisível que tentara condená-la. O salão ainda respirava em silêncio pesado, como se as paredes estivessem impregnadas pelo peso da vergonha coletiva. O objeto roubado fora encontrado, a verdadeira culpada fora exposta, e a inocência da mulher já não podia ser contestada, mas algo permanecia incompleto. Não bastava que a verdade tivesse aparecido. Não bastava que as câmeras tivessem falado. O que havia acontecido ali não poderia ser apagado apenas com a revelação. A ferida estava aberta. E mais do que isso, a dignidade dela precisava ser restaurada diante dos mesmos olhos que a haviam condenado em silêncio. Foi nesse momento que o bilionário se levantou. Sua presença, até então distante e fria, assumiu outro tom. Já não era apenas a figura poderosa que observava do alto. Era um homem visivelmente tocado, transformado pela revelação. Ele não buscava palavras fáceis, tampouco justificativas. Sabia que qualquer desculpa soaria pequena diante da grandeza do erro coletivo. Mas sabia também que precisava fazer algo. Algo que não fosse apenas reparar um objeto perdido, mas reparar um valor humano violado. E então veio o gesto inesperado. O bilionário não ofereceu dinheiro, não buscou a saída mais simples que sua posição poderia proporcionar. Em vez disso, entregou a ela a voz. Diante de todos, pediu que fosse ela quem falasse. Pediu que fosse ela quem narrasse a verdade. Quem ocupasse o espaço que antes lhe fora negado. Essa inversão simbólica foi mais poderosa do que qualquer discurso, porque o lugar que havia sido usado para humilhá-la transformava-se agora em palco de reconhecimento. A mulher, por um instante, permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque sentia o peso daquele momento. Era como se toda a sala estivesse suspensa, aguardando suas palavras. E quando finalmente ergueu a voz, não o fez com raiva ou rancor. Sua fala era calma, pausada, mas carregada de uma força que atravessava cada ouvido presente. Ela não precisava gritar para ser ouvida. Sua dignidade falava por si. Vocês não me viram como eu sou. Me viram como vocês decidiram que eu deveria ser. Essas palavras, simples e diretas, ecoaram como uma sentença verdadeira. Mais do que inocentar-se, ela expunha a lógica cruel do preconceito, expunha a pressa em julgar, a facilidade em condenar, a covardia dos silêncios. Não falava apenas de si, falava de todos que já passaram pelo mesmo tribunal invisível. Cada frase dela era mais do que uma resposta, era uma revelação. E o que impressionava não era apenas o conteúdo de suas palavras, mas a maneira como as dizia. Não havia rancor, não havia vingança. Havia uma serenidade que desmontava qualquer defesa, porque a força mais avassaladora não é a força que grita, mas a força que se mantém firme sem precisar esmagar ninguém. E, naquele instante, ela não apenas se defendia, ela educava, ela revelava com sua dignidade a falha que todos ali haviam cometido. Os olhares mudaram. Aqueles que antes a acusaram agora a viam sob outra luz. O que antes fora silêncio conivente transformava-se em escuta atenta. A vergonha de cada convidado estava estampada nos rostos, mas havia também um respeito novo, construído não pelo medo, mas pela admiração. Porque, no fundo, todos sabiam. Poucas pessoas teriam resistido com tamanha grandeza a uma acusação tão brutal. O gesto do bilionário, ao dar voz àquela mulher, redefiniu a cena. Ele poderia ter encerrado o episódio ali, tratado como mais um problema resolvido, mas ao conceder espaço a ela, transformou a dinâmica do salão. Quem antes fora acusado tornou-se narrador. Quem antes fora invisível tornou-se centro. E essa inversão simbólica foi, em si, um ato de justiça. Não a justiça fria das câmeras, mas a justiça humana, que devolve a alguém o que lhe foi negado, reconhecimento. E enquanto ela falava, cada palavra tornava-se ponte.
Ponte entre a dor e a dignidade. Ponte entre o preconceito e a possibilidade de mudança. Ponte entre o silêncio do julgamento e o poder da verdade. Era como se, naquele momento, ela não falasse apenas por si. Falava por todos os que já foram acusados injustamente, por todos os que carregam cicatrizes invisíveis. Sua voz tornava-se uma voz coletiva, uma voz que ecoaria muito além daqueles. O impacto foi transformador. A vergonha que antes pairava como sombra se converteu em respeito. O silêncio que antes condenava agora se tornava escuta, e a dignidade dela, antes ferida, agora brilhava diante de todos, não como espetáculo, mas como verdade incontestável. Esse era o poder do gesto simbólico. Ele não apagava o passado, mas ressignificava o presente. Ao final, o salão não era mais o mesmo. Não porque o objeto roubado fora recuperado, mas porque uma cena de injustiça havia se transformado em lição. A mulher que fora acusada agora era a figura mais respeitada naquele espaço. Não pelo dinheiro, não pelo status, mas pela força silenciosa que revelara. E o bilionário, que antes quase se tornara cúmplice do erro, agora se reconhecia aprendiz diante dela. Esse gesto, aparentemente simples, redefiniu tudo, porque a verdadeira reparação não estava no bem material recuperado, mas na restituição simbólica da dignidade roubada. O bilionário havia entendido isso. O salão havia entendido isso. E, sobretudo, ela havia mostrado, com sua postura, que a justiça mais profunda não se faz apenas com provas, mas com reconhecimento. No fim, restava uma verdade cristalina. A acusada de ontem era a mestra de hoje, e sua lição era clara como a luz das câmeras que revelaram tudo. A dignidade, quando iluminada pela verdade, não apenas resiste, ela transforma. O salão, ainda iluminado pelos lustres pesados e pelo reflexo do cristal, já não era o mesmo lugar. O espaço físico continuava ali, intacto, mas a atmosfera havia sido transformada. O episódio encerrara-se, ao menos para os olhos externos. A verdadeira culpada fora descoberta. A inocência da mulher negra confirmada. A dignidade parcialmente restaurada. Mas o que permanecia era muito mais profundo, algo que nenhum objeto recuperado poderia compensar. A memória coletiva daquele momento seria inesquecível, e cada um dos presentes carregaria em silêncio o peso da própria participação, ativa ou passiva, na injustiça que se instalara. E é justamente aqui que a narrativa encontra sua reflexão mais poderosa, porque a maior violência não foi a acusação em si. O verdadeiro golpe não foi o dedo apontado, mas a pressa em acreditar que ela poderia ser culpada. A pressa em associar sua presença à suspeita, sua cor ao erro, sua existência à sombra. O que realmente machucou não foi apenas ser acusada, mas perceber que diante de tantas pessoas, ninguém hesitou em acreditar que ela poderia ter roubado. A violência maior foi o quanto todos aceitaram como natural uma mentira que por séculos foi repetida contra corpos como dela. Essa pressa em julgar, essa ânsia de condenar antes de ouvir, é uma ferida social. E como toda ferida, ela deixa marcas. O tribunal invisível não se limita àquele salão. Ele se reproduz em escolas, em empresas, em ruas, em praças, em cada espaço, onde alguém é visto primeiro como suspeito, antes de ser visto como humano. Essa lógica cruel molda vidas, interrompe destinos, mata sonhos ainda em gestação. E a pergunta que ecoa é perturbadora. Quantas histórias já foram sufocadas pela pressa em acreditar no preconceito? Quantos talentos foram apagados? Quantas vidas foram desperdiçadas? Quantas possibilidades foram negadas por causa dessa sentença apressada? A justiça, ali, veio pelas câmeras. Mas a lição vai muito além, porque a verdadeira justiça não pode depender de lentes frias e testemunhas artificiais. A justiça verdadeira nasce da capacidade de olhar para o outro sem os filtros invisíveis do preconceito. A justiça real não está apenas nos registros, mas no coração humano que escolhe não condenar antes de conhecer. Esse é o ponto de virada. Compreender que a maior ferramenta contra a injustiça não é a tecnologia, mas a transformação da consciência. O bilionário, ao conceder a ela a palavra, abriu um espaço simbólico de reparação. Mas a reparação mais profunda não viria dele. Viria do reconhecimento coletivo de que algo precisava mudar. Não era apenas sobre um salão de luxo. Era sobre o mundo inteiro, sobre uma estrutura que insiste em repetir os mesmos erros. O episódio revelara mais do que a inocência de uma mulher. Revelara a culpa de uma sociedade inteira, que mesmo sem perceber,
ainda acredita em estereótipos que matam silenciosamente. E é aqui que a conclusão ganha sua força. A história não é apenas dela. É nós, é sobre todos os que já sentiram o peso de um olhar que condena sem provas. É sobre todos os que já foram invisíveis, até que a dor os tornasse visíveis. É sobre todos os que já perguntaram em silêncio: será que algum dia verei justiça? Essa história é um espelho, e o reflexo não é confortável. Ele mostra que muitas vezes a pressa em julgar é mais violenta do que o erro que supostamente se busca corrigir. A imagem final que fica é simbólica. De um lado, o salão com toda sua riqueza material. Do outro, a mulher com sua riqueza invisível, a dignidade que, mesmo ferida, não se quebrou. E é nesse contraste que a lição se revela. Porque nenhuma fortuna, nenhum poder, nenhuma influência é capaz de iluminar o mundo com a mesma intensidade que a dignidade revelada pela verdade. A riqueza pode comprar lustres, mas não pode comprar respeito. Pode encher salas de ouro, mas não pode preencher o vazio deixado por uma consciência cega. E você, ao ouvir essa história, talvez sinta o mesmo incômodo que os presentes sentiram naquele salão. Talvez lembre de momentos em que foi acusado sem provas, ou de instantes em que julgou alguém antes de conhecer sua verdade. Esse desconforto não é inimigo, é convite. Convite para refletir, convite para mudar. Porque a pergunta que ecoa no fim é simples, mas essencial. Quantos destinos seriam diferentes se tivéssemos escolhido enxergar com empatia em vez de julgar com pressa? A dignidade, quando iluminada pela verdade, é mais poderosa do que qualquer riqueza. Ela não precisa de aplausos, não depende de validação externa, não busca vingança. Ela simplesmente existe, firme, inabalável. É como uma chama que atravessa séculos sem se apagar. E é essa chama que silenciosamente transforma o mundo. No fim, não foi apenas uma história sobre um roubo em um salão de luxo. Foi uma história sobre a pressa em julgar, sobre as cicatrizes invisíveis do preconceito, sobre a força silenciosa que resiste à injustiça. Uma história que nos lembra que a verdadeira transformação não acontece quando a câmera revela a verdade, mas quando cada olhar humano aprende a enxergar além das máscaras que o preconceito insiste em. E a lição permanece pulsando como um coração que não se cala. Nunca subestime a força silenciosa de quem resiste, porque, no instante em que a verdade se revela, é essa força que redefine não apenas uma cena, mas destinos inteiros.